Saideira, saideira, calma, vai dar certo. Essa é a hora de levantar, de repente dar uma espreguiçada, tomar uma aguinha, um café, para aguentar o último bloco. Já era para ter feito isso antes, né? Mas olha só, aspirar. Eu posso cheirar ou ter como meta. Se eu cheirar, inalar, VTD. Se eu desejar, VTI. Não entendi. Se eu inalar, eu inalo algo. Então, naquele lugar, aspirou o perfume dela. Por que é o perfume dela? Bom, porque ele não está desejando o perfume dela, né? Ele não quer comprar o perfume dela. Ele quer inalar o perfume dela. Então, ele é VTD. O cheiro que aspiramos era do gás. Olha aqui. O cheiro o qual aspiramos. Este que é um pronome relativo. Mas não tem nada para voltar de preposição, porque nós inalamos, cheiramos. Então esse verbo é um VTD, é um verbo transitivo direto. Se nós olharmos na frase de baixo, desejar, pretender, ele utiliza a preposição a. Então quando eu digo que Alexandre aspira ao sucesso nos concursos, é porque ele não quer cheirar o sucesso, ele quer ter como meta, ele quer desejar o sucesso. Então, isso aqui é um objeto indireto. Mas o que eu quero destacar, insisto nesse caso, é o caso da regra do Itaú. Porque observa que aqui não ocorre regra do Itaú, porque o meu verbo é VTD. Mas aqui, o cargo, o qual todos aspiram está nesse concurso. Pessoal, ninguém está cheirando o cargo, né? Ninguém está inalando, dando um bafo no cargo. A gente quer, a gente sonha com esse cargo. Então esse verbo pede a preposição a, que ela fica ali, ó. O cargo ao qual todos aspiram ou o cargo a que todos aspiram. Legal, né? A regra do Itaú se mantém em verbos que pedem a preposição. Ah, mas é sempre? Não, tem verbos que não pedem a preposição e aí não ocorre a regra do Itaú, certo? Na sequência, verbos menores, tá? Já não são verbos tão comuns de aparecer, mas existem. Verbos como obedecer ou o derivado desobedecer sempre utiliza a preposição a. Então, Zambelli nunca obedece ao sinal de trânsito. Vamos tirar esse nunca aqui, né? Não faz sentido. Zambelli obedece ao sinal de trânsito. Porque quem obedece, obedece a algo. Olha só. Se no lugar de sinal de trânsito nós tivermos a palavra Zambelli obedece às regras de trânsito, o que ia acontecer nesse caso? Quem obedece, obedece às regras. O meu verbo iria mandar a preposição e regras iria ter o artigo. Então nós teríamos uma crase aqui nesse caso, por isso que obedecer e desobedecer sempre pedem preposição. Verbo constar é um verbo um pouco mais corriqueiro, mas ele é mais sacana, porque ele tem duas ideias. No sentido de ser composto de, constrói-se com a preposição de. Então, se ele é composto de, ele consta de algo. Quando eu digo a prova de concurso, constará de 30 questões, ou seja, será composta de 30 questões. Constará de. Bizarro, mas existe. Agora, se for no sentido de estar incluído, registrado, ele utiliza a preposição em. Então, seu nome consta na lista de aprovados. Observa que eu nem estou falando de função sintática, que não me interessa. Me interessa a preposição constar de e constar em. São ideias diferentes, são semânticas diferentes, tá? Existe isso com este verbo. Na sequência, um clássico verbo aí, visar, que ele tem, pode ser VTD, outra ideia de VTD e um VTI. Como assim? VTD é quando é para mirar, visar no sentido de mirar alguma coisa. Esse visar pode ser no sentido de assinar, quando a gente visa algo.
Mas o que nos interessa certamente é almejar, desejar, ter por objetivo. Não entendi nada. Olha só. Quando eu disse que o atirador visou o alvo certo, ou seja, ele mirou, então eu tenho um VTD. Você já avisou o cheque, de repente tu é de uma outra geração, ou um jovem está assistindo isso. Existia uma coisa antes do cartão de crédito, existia uma coisa chamada cheque. E as pessoas visavam, no tempo que a assinatura valia alguma coisa, as pessoas visavam o cheque. Quando a gente aprontava no colégio, a gente recebia um bilhete na agenda. E esse bilhete não era a Sora mandando um WhatsApp para a mãe do cara na hora, já dizendo aqui, ó, quebrou a cabeça do colega. Não era assim. Tinha agenda. E aí, no outro dia, tinha um tempo ainda, tinha um delay, dava para inventar uma desculpa ainda. A Sora mandava visar a agenda. Como assim, Zambelli? A mãe tinha que visar a agenda. Assinar a agenda. Foda, né? Ainda bem que já foi melhor. Olha aqui, ó. O que nos interessa é o VTI. Visamos ao sucesso no vestibular de verão. Visamos ao concurso. Visamos à vaga pública com crase. Por quê? Porque eu não quero mirar o sucesso. Tá, mas pode mirar o sucesso? Até pode, mas não é o caso. Eu não quero mirar, eu quero desejar. Então, visamos ao sucesso. E a regra do Itaú se aplica e vale. Espera e presta atenção nesse detalhe. A vaga a qual todos visam está desocupada. Por quê? Ora, porque as pessoas não miram a vaga, não assinam a vaga. A gente deseja essa vaga, a gente almeja essa vaga. Só que quem visa, nesse sentido, visa a. E eu não posso perder essa preposição. Então esta preposição, ela vem para cá, ó. Olha para cá e vê o que vai acontecer. Se for o que, lembra daquela história? O que não tem o artigo. O a ou o qual tem. Tá aqui, ó. Se for o que, ficou só a preposição ali, não vai dar nada. Mas, se nós colocarmos o pronome relativo qual, ele vem acompanhado de um artigo. Quando eu mando essa preposição, crase. Acontece uma crase, porque eu já tenho o artigo do pronome, mando agora uma preposição e fecho uma crase. Tá? Mesma lógica de sempre, destaque. Se tiver que destacar alguém dessa brincadeira, certamente a nossa relação VTI é a relação mais importante que a gente tem nesses casos. Tá? Agora, olha só. A gente tem também o verbo proceder, que é um verbo que pode ser VTI, pode ser VTI também e pode ser VI. Como assim, Zé? Não tem o VTD? Não, não tem. Aí é só um VI. Então a relação que se faz é assim, ó. VTI, no sentido de iniciar, dar andamento. Procedemos à reunião, ou seja, damos início, damos andamento a quem? A reunião que tinha um artigo ali, né? Por isso que gerou a relação de crase. Pode ser no sentido de originar-se. Ele procede de boa família, ou seja, é oriundo de boa família. Origina-se de boa família. Agora, pode ser ter lógica. Teus argumentos não procedem. E se não procede, já era. Tá? São derivações da mesma ideia. Mas é legal para bancas que gostam de jogar com essa ideia. Proceder dar início a, proceder originar-se de, proceder ter lógica sem nada. Tá? Existe isso. E era Wilson. 3 verbos ainda para a gente saber que existem. Cuidado com usufruir, né? Todo mundo quer usufruir de, passei no concurso, agora vou usufruir do dinheiro, das férias, do cargo público. Começa a usufruir as férias, o lazer, o cargo público. Não se usufrui de nada. Não existe esse de, tá? Quem usufrui alguma coisa. Ele é direto. Então usufrua os benefícios da fama. Ele é direto. Usufruir é VTD, ele não pede preposição. Agora, quem tá apaixonado, estou apaixonado, esse amor é tão grande. Cuidado, cuidado. Quem quer namorar com, se perde na jogada. Namorar com é fazer uma dupla.
Se você está apaixonado por uma pessoa, você quer namorar a pessoa e não com a pessoa. Então, namoro Ana e não com a Ana. Se eu namorar com a Ana, ela é minha dupla da gente ir pra noite. Vamos lá então, cada um pega aí, já era. Agora, se ela é a namorada, então eu namoro Ana. Isso aqui tem que ser direto. Se for com alguém, é no sentido de companhia. Aí ela é tua brother, vocês vão pra noite, vai todo mundo se divertir. Quem simpatiza ou antipatiza é com, né? Então, 3 verbos diferentes aí, só pra gente saber que existem, mas tá aí, tá na área. Agora, o que a gente vai falar se chama a regência nominal. A regência nominal, ela é longe da regência verbal. A regência verbal é toda regradinha. Se for tal sentido é VTD, se for tal sentido é VTI, se for tal sentido é só VTD, outro sentido é só VTI. Pode, depende do pronome, não depende do pronome, quem prefere alguma coisa ou outra. Ela é toda metódica. Na regência nominal, nós não vamos ter isso. Porque é legal da gente saber que a diferença de um verbo para um nome é que tudo que não for verbo vai se chamar nome. Tudo que não é verbo é nome. E aí, observa que ele diz assim, ó, é o nome da relação que existe um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Zambelli, tu tá me falando que o substantivo, o adjetivo e o advérbio, quando pedirem preposição, terão complementos nominais? Sim, exatamente isso. Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, quando pedem preposição, tem uma coisa chamada de complemento nominal. Ô, Zambelli, mas é regência nominal ou complemento nominal? Regência verbal está para o objeto indireto, assim como regência nominal está para complemento nominal. Mano, não entendi nada. O complemento nominal equivale ao objeto indireto, os verbos. Tá, e quem é que equivale ao direto? Não tem. Complemento nominal sempre com preposição, tá? Tá aqui, ó, sempre com preposição. Então, a regência nominal completa um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Esse complemento se chama complemento do nome. E ele sempre vem com preposição. Deve-se considerar que muitos nomes seguem exatamente a regência dos verbos correspondentes. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos. Aí dá um nó, né? Cara, que é isso, velho? Que é isso? Não entendi nada. Alguns verbos, quando se transformam em nomes, permanecem dentro da mesma lógica. Por exemplo, verbo obedecer. Obedecer é um verbo. Então, todos regem complementos usados com a preposição a. Observa a diferença. Vamos pegar aqui, ó. Só te concentra um pouco, não desiste ainda. Se obedecer é um verbo, então a algo ou a alguém é um objeto indireto. Obedecer a, ele pede a preposição, mas como ele é verbo, o nome disso é objeto indireto. But, obediência não é verbo. Obediência é um substantivo. Se esse substantivo pedir uma preposição, te apresento, então, uma coisa chamada de complemento nominal. Entendeu a lógica? Se o verbo pediu, é objeto indireto. Se o nome pediu, é complemento nominal. Tanto é que, olha aqui, obediente é um adjetivo. A algo ou a alguém é um complemento nominal. Por quê? Porque não é um verbo que está pedindo essa preposição, é um nome. Obedientemente. Lembra que as palavras terminadas em mente são advérbios? Sim. Então, isso aqui está completando um nome. Por que nome? Porque não é verbo. Essa é a diferença. Substantivo, adjetivo e advérbio se referem a complementos nominais. Verbo a objeto indireto. Complemento nominal sempre com preposição. Certo? É equivalente ao nosso objeto indireto. A regência nominal, para nossa felicidade, ela não tem regra.
ela vai depender muito mais do teu bom senso na hora de ler. Como assim, Isabelle? Meu bom senso, se eu já não tenho quase nada por estar assistindo essa aula. Olha aqui, ó. Admiração, eu tenho admiração por alguém. Eu tenho admiração a alguém. Eu sou bacharel em, doutor em, capacidade de, capacidade para, devoção a, devoção para com, devoção por, medo a, medo de, impaciência com. Não tem uma regra. Não é que nem os verbos que a gente pega lá. Esquecer. Esquecer sem pronome é VTD. Esquecer com pronome. Esquecer-se com pronome é VTI. Preferir é VTD e VTI. Não tem. Na regência nominal são as palavras. Quem tem medo de. Quem está apto a. Quem é obediente a. Ou seja, não tem regra. Vai depender muito mais da nossa leitura, de compreensão, de regência, de dominar quem está pedindo a preposição. Quem é que solicita? Verbos ou nomes? Como é que eu vou saber o que é um verbo e o que é um nome? O que não for verbo vai se chamar o nome. Quem vai pedir essa preposição vai ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, certo? Então tem essa tabelinha aí, mas ela não tem muito o que a gente pensar. Esse drama é um drama forte. É um drama importante para a gente se ater, que é a distinção do que fica junto do nome e o que completa o nome. É diferente. É a mesma coisa que eu tentar comparar um adjunto adverbial com um objeto indireto. O que difere um complemento nominal de um adjunto adnominal? É aqui, ó. Só os substantivos, agora é a hora da liga, agora vai dar liga. Só os substantivos podem ser acompanhados de adjuntos adnominais. Zambelli! Então tá me falando que o adjetivo e o advérbio não tem adjunto? Exatamente. Quando for um adjetivo ou um advérbio pedindo preposição, marca com certeza é complemento nominal. Agora, se for um substantivo, espera. Por quê? Porque os complementos nominais se ligam a substantivos. Então, ó, substantivo pode ser os dois, né? Pode ser adjunto ou complemento, ó. Mas o adjetivo e o advérbio não. Então, é aquilo que eu te falei. Adjetivo e advérbio sempre com complementos. Logo, o termo ligado por preposição a um adjetivo e um advérbio só podem ser complemento, que é isso que eu acabei de te falar, que você estava anotando já, emocionado, mas já estava na nossa apostila. É isso aqui, ó. Só adjetivo e advérbios podem ser... Só adjetivos e advérbios, quando preposicionados, têm complemento nominal. O substantivo, quando preposicionado, pode ser os dois. É isso que a gente vai ver. Vamos lá, segunda fase. O complemento nominal equivale a um complemento verbal, ou seja, só se relaciona a substantivos cujos significados transitam. Isso aqui eu vou te mostrar um detalhe que é uma coisa que a gente chama de ativo e passivo. Portanto, seu valor é passivo. Não entendi. O complemento nominal, ele tem um sentido passivo. É sobre ele que recai a ação. O adjunto adnominal, ele é ativo. O adjunto adnominal é ativo. O complemento nominal é passivo. Caraca, velho. Muito difícil. A matéria aqui é a porrada. E é bem difícil de cair em prova. Mas quando a prova também resolve cobrar, meu amigo, aí só os mais fortes sobrevivem. Vamos para a lógica e vamos entender isso aqui então, antes que seja tarde. Observa que a vila aguarda a construção da escola. Percebe que da escola está preposicionado e se ligando a um substantivo, construção. O autor fez uma mudança de cenário. Percebe que de cenário se refere ao substantivo mudança. Observamos o crescimento da economia. Da economia se ligou ao substantivo crescimento. Assaltaram a loja de brinquedos. De brinquedos se liga ao substantivo loja. O que eu estou te mostrando é que todas essas relações são com base em elementos preposicionados e todos se ligam a substantivos.
Lembra que quando são substantivos, pode ser tanto complemento quanto adjunto. Então, o item A da nossa apostila, quando eu te explico essa diferença, já foi marcado. Cara, tudo é substantivo, pode ser os dois. O que eu quero te explicar é o caso B, quando que ele é ativo e quando que ele é passivo. Olha só, a minha pergunta é uma manha, tá? A vila aguarda a construção da escola. Esquece o resto e pensa, a escola foi construída, a escola será construída? Dá para falar desse jeito. Então ele é passivo. Se eu consigo inverter a frase, é passivo. Se eu não conseguir, ele é ativo. A construção da escola, a escola é construída. Se eu consigo apassivar, isso aqui é um complemento nominal. Isso é um complemento nominal. Porque eu posso dizer que a escola foi construída. Na frase de baixo, o autor fez uma mudança de cenário. Posso dizer que o cenário foi mudado? O cenário foi mudado? O cenário será mudado? Posso. Então isso aqui é o que eu chamo de complemento nominal. A escola foi construída, o cenário foi mudado. Eu consigo inverter. É uma manha para a gente chegar mais perto da nossa resposta. Não é uma coisa oficial, é só uma manha, mas sempre dá certo. Olha aqui, o crescimento da economia. Eu posso dizer que a economia foi crescida? O cenário foi mudado. A economia foi crescida? Não dá. Te apresento adjunto adnominal. É ativo, é diferente. Entendeu? Aqui eu consigo inverter, eles são passivos. A escola sofre a ação de ser construída. O cenário sofre a ação de ser mudado. Agora a economia não sofre o crescimento. É o crescimento que é da economia e não a economia que é do crescimento. É diferente a relação. Então nós não temos uma forma de passivo. A loja de brinquedos. Posso dizer que os brinquedos foram lojas? A escola foi construída. Os brinquedos foram lojados? Não tem. Te apresento adjunto adnominal. Certo? Uma manha para a gente tentar chegar um pouco mais perto de questões que trabalham quanto a isso. Se fosse um adjetivo, por exemplo, sou fiel ao cargo. Quem é que pediu essa preposição? Quem pediu essa preposição foi um adjetivo. Então, se ele foi um adjetivo, eu não tenho dúvida de que isso é um complemento nominal. Aí não cabe essa história de passivo e de ativo. Essa história de passivo e de ativo só serve para os substantivos. Nos outros casos, tenha certeza que isso é um complemento nominal. Quando eu coloco, por exemplo, moro perto do curso. Quem é que pediu do curso? É o perto. Perto é um advérbio. Se isso é um advérbio, então isso aqui só pode ser complemento nominal. Eu não vou aplicar a teoria do passivo e do ativo. Por quê? Porque estava escrito antes na letra A. Quando for um adjetivo ou um advérbio, sempre será complemento nominal. Quando for um substantivo, pode ser os dois. E sendo os dois, a gente aplica essa relação. Essa videoaula é uma das videoaulas mais importantes para quem vai fazer prova, porque ela faz uma revisão geral de aspectos sintáticos, ela aborda a regência propriamente dita, os pronomes relativos, regra do Itaú, mistura até crase. É um assunto pertinente em todas as provas. Algumas bancas gostam mais daquela parte das funções sintáticas do pronome. Outras bancas abusam da regra do Itaú. Geralmente a regra do Itaú é o que há. É a parte média, é a parte de nível médio, médio de dificuldade, não de cargo, de médio de dificuldade. Aquelas questões mais simples vão trabalhar com a relação do quê? É uma matéria difícil? Certamente é, mas é difícil para todo mundo. Não desiste, segue estudando. A partir de agora, você vai ver que todas as aulas vão facilitar um pouco mais. Esse assunto é quero porrada. Se você aguentou até aqui, parabéns. Não desiste, tamo junto e até a próxima.